Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Adriano quem vos fala, estamos aqui para mais um vídeo aí do quadro Carteira Semanal. Entramos na quarta semana e estou muito feliz em trazer e apresentar também esse quadro para vocês, porque estamos com 4 semanas de ganhos seguidos, né? E se você ficou curioso para saber quanto nós ganhamos a semana, convido você a entrar no grupo do Telegram. Vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, porque por lá você pode tirar suas dúvidas e também acompanhar em tempo real a montagem da carteira. E também quando a gente fecha sexta-feira a carteira, você recebe em tempo real as notícias por lá, tá bom? Então aqui no YouTube vai sair um pouco mais atrasado a notícia, tá? Então lá no grupo do Telegram é gratuito e você pode, além de acompanhar em tempo real a montagem e o fechamento da carteira semanal, você pode tirar suas dúvidas, tá bom? Eu terei o maior prazer em lhe ajudar. Certo, então, dito isso, vamos ver o que foi que entrou na nossa carteira semanal em sua quarta semana, que foi ali do dia 13 ao dia 17, até sexta-feira passada, tá? E ver quais foram os ganhos e quais foram as perdas, tá? Então, o primeiro ativo, pessoal, foi SLCE Agrícola, né? A famosa SL Agrícola, que é esse quadro aqui, tá bom? Então, vou tentar botar uma corzinha preta aqui, acho que fica melhor, certo? Então, SLCE3 foi a primeira ação aí da nossa carteira semanal e é uma ação que fechou no gain sexta-feira e deu parcial. Então, quando você vê duas taxazinhas verdes, é porque a ação deu parcial. Aqui só tem uma, não deu parcial. Se for vermelha, foi prejuízo, tá bom? Então, vamos ver aqui o que aconteceu com SLCE3. Dia 13, nós efetuamos uma compra de 14 unidades a 37 e 34, uma ação que estava dentro da região azul, tá bom? Quem está acompanhando pela primeira vez, que não entende o que é região azul ou região dourada, são as regiões do meu indicador, que eu mesmo desenvolvi, certo? Para fazer a leitura de mercado, e que você pode aprender mais sobre aqui no canal. Vou deixar também passando aí no iCard o primeiro vídeo da semana, né? O primeiro vídeo da semana 1 da carteira semanal, onde eu explico mais detalhado, e também um vídeo sobre como funciona o indicador, certo? Então, segunda-feira, ao abrir o mercado, a gente filtra as ações que estão dentro da região azul e dentro da dourada e efetuamos nossas compras. Dividimos o capital em 10 ativos e efetuamos a compra. Se der ali em torno de 3 a 5%, a gente faz parcial, certo? E caso o mercado não ande favoravelmente, sexta-feira a gente zera tudo, é o nosso stop, é sexta-feira, certo? Então a gente faz o gerenciamento de risco assim, da carteira semanal. Então, o que aconteceu com SLCE3? Dia 13 efetuamos a compra, no dia seguinte ela deu parcial, um parcial aí em torno de 3 e alguma coisa por cento, tá? Pouquinho a mais que 3%. E na sexta-feira ela deu uma final bem interessante, tá? Depois a gente vai ver percentualmente no quadro venda de ativos. Então, neste quadro aqui, a gente vai ver detalhadamente os percentuais de cada ativo separadamente, tá? E quanto a carteira rendeu. Então, beleza. Então, SLCE3 foi gain. Foi uma empresa que foi interessante, não deu dor de cabeça. Ao contrário, né, nós temos aí Prio 3, que tinha tudo para subir e, na verdade, foi a única empresa, já dando um spoiler para vocês, foi a única empresa que deu loss, tá? Das 10 ativos que nós escolhemos da região azul, a única que deu loss foi Prio 3. Então, nós compramos dia 13, ao preço de R$ 46,50, 12 ações de Prio 3, e na sexta-feira, 17, efetuamos a venda na abertura de mercado, viu, pessoal? Aqui a gente efetuou a venda na aberturazinha do mercado, ela abriu com gap de alta, tá? Tava num prejuízo grande, Prio 3 chegou a perder 5%, chegou a ficar perdendo essa faixa aí 5, 6% durante a semana. Na sexta-feira abriu com gap de alta e aí saímos com prejuízo bem pouquinho, né? Foi prejuízo, mas ainda bem que foi um prejuízo bem pequeno, tá? Então não deu parcial, não deu para fazer nada. Apesar que ela chegou a dar 2% de gain, mas a gente não faz parcial com 2%. Em torno ali de
próximo de 3%, aí sim dá parcial. A parcial melhorzinha seria próximo de 5%. Certo, próximo ativo foi Klabin, tá, pessoal? Klabin aqui ficou no 0 a 0 a semana inteira e praticamente fechou no 0 a 0, tá? Então, Klabin aí decepcionou a gente, estava no preço bom de compra, pegamos ali no 22,67. No início da semana ela caiu, depois voltou, se recuperou e fechou mais ou menos no 0 a 0. Então, que deu em torno de 1% todinho, tá? Então, muito pouco o rendimento de Klabin, não foi nada parecido com o esperado. Então, Klabin não deu parcial. Foi uma das poucas que não deram parciais. Tá? Foi Klabin. Banrisul chegou bem pertinho de dar parcial, acabou também não dando parcial. Mas Klabin não andou nem próximo de dar parcial, tá? A gente fechou com 1% aqui e quase ficou no negativo, né? Passou a semana inteira no negativo, sexta-feira ela reagiu, trouxe esse gain pra gente, tá? Uma que foi excelente, né? Foi um estouro, foi Trisul, tá? Trisul nós compramos no dia 13, estava dentro da região azul, 5,11. No mesmo dia, pessoal, ela chegou a subir mais de 7%. Como eu só arma parcial no dia seguinte, né, para evitar pagar as taxas de day trade, né, porque se você faz swing trade, as taxas são praticamente irrelevantes. Mas se você paga a taxa como day trade, a taxa é bem alta, tá? Então, para evitar pagar taxa, eu só arma parcial lá no book no dia seguinte. Então, dia 14, na hora que abriu o mercado, eu zerei Trisul, né? Zerei a parcial, porque já tinha dado no dia anterior mais de 7%, acabou ele abrindo com um gapzinho de baixa, e aí nós pegamos aí em torno de 5 e alguma coisa, quase 6%, tá? Mas foi uma parcial bem interessante, né? Uma parcial aí de R$ 15, bem interessante em cima do valor aplicado, tá? Então, o mercado continuou, o Trisul continuou subindo, e na sexta-feira nós zeramos, né? Chegou a bater, eu acho, 5,70 e depois estava devolvendo. Mas zeramos aí com um ganho bem interessante. Eu acho que foi o maior ganho da carteira, foi Trisul. Então, Trisul não ganho, não deu nem calor, né? A partir do momento que nós compramos, só subiu. Bem interessante. Ao contrário de Banrisul, Banrisul nós compramos, ficamos ali no 0 a 0 a semana inteira. E na sexta-feira, como tudo reagiu bem sexta-feira, né, nós passamos para o ganho e acabamos zerando, ganhando praticamente nada, né, em torno aí de 1% também, tá? 2% no máximo aí, certo? Então, pessoal, Banrisul passou a semana inteira no 0 a 0 e sexta-feira reagiu um pouquinho, né, nós zeramos aí no gain também, tá bom? Próximo ativo que entrou na carteira, o sexto, foi BBSE. BBSE, pessoal, é um ativo muito bom e sempre que a gente puder botar em carteira é interessante. Porém, BBSE, todo mundo sabe que ele é mais paradão, ele não anda tanto, né? Então, já é quem conhece mais, tem mais tempo de mercado, sabe BBSE fica mais paradão. Banco do Brasil, BBSA3, geralmente anda mais, tem uma vol maior, mas o BBSE, que é o BB Seguridade, ele não costuma andar tanto, tá? Então, compramos dia 13 a 31,28. No dia 16, quinta-feira, deu parcial no 32,15, que era uma resistênciazinha que tinha. Se ela rompesse, eu falei lá no pessoal do Telegram que eu iria fazer parcial BBCE, por mais que a parcial curtinha, em torno de 2,8, chegando no máximo a 3%, né? Nem chegou a 3%, mas 2,8%, tá? Se eu não me engano, 2,8%. A gente iria fazer uma parcial, tá? E na sexta-feira zeramos abaixo da parcial. Então ela não estourou, não rasgou a máxima e deu continuidade. Ela foi lá, rompeu a máxima, tinha uma resistência, ela foi lá, tinha uma resistência, ela foi lá, rompeu, voltou e morreu por aqui. Então a gente acabou zerando um pouquinho abaixo da parcial, tá bom? Depois, se você quiser olhar o gráfico de B3, BBSE, você vai conferir isso. Compramos 21 e 28 no rompimento da resistência, que seria um topo anterior que ela havia deixado de um pivô, 31,15 a 31,20 seria, ou 32,15 a 32,20 seria a venda. A gente preferiu fazer um pouquinho abaixo do topo, ali quase no rompimento do topo. Então, 32,15 fizemos a parcial. Ela chegou aí até 32,20, 32,25, depois voltou. E zeramos na sexta-feira abaixo da parcial, 32,10. Bom? Mas foi lucro também.
Mídias branco, pessoal, MDIA3 foi interessante e assim, deu um calor danado, né? Por quê? Porque no dia 13 ela soltou o seu balanço. Então nós compramos na abertura e na abertura de mercado ela soltou o balanço. Então quem acompanha o mercado há mais tempo sabe que no dia do balanço da ação, geralmente ela oscila muito e costuma-se oscilar negativamente. A ver, o balanço sai bom e a empresa passa o dia caindo, né? E foi o que aconteceu com mídias branco, tá? No dia que soltou o balanço, chegou a cair 7 ou foi 8%. Então a gente ficou bem negativo em mídias branco, bem negativo. Por mais que já foi uma ação, foi a sétima ação a entrar em carteira, né? A gente já pegou ela um pouco baixo, mas ela caiu muito ainda. Então caiu bastante, estava dentro da região dourada, estava bem bonito para subir, mas caiu um candle gigante. No dia seguinte, foi interessante que ela engolfou todo o movimento de queda. Ela caiu 10, subiu 12 no outro dia. Foi bem interessante, engolfou, é tão tal que deu parcial, tá? Como ela fez um movimento muito forte de queda, eu resolvi fazer uma parcial ali em torno de 2,8, 3%. Resolvi fazer uma parcial. Eu queria ter feito uma parcial inicialmente. O planejamento para mídias brancas era fazer uma parcial de 5%, mas por conta da vol que teve, eu preferi zerar mídias branco com 3%, se não me engano, 3,1%, era por ali, 3% de gain. Eu fiz uma parcial, tirei a parcial que estava armada e coloquei uma parcial mais, mais digamos assim, mais próximo do preço de entrada para a gente poder já tirar o risco dessa ação, que podia dar um loss muito grande, né, pela oscilação do primeiro dia. Mas, felizmente, o mercado confirmou a leitura gráfica, que era para cima, e na sexta-feira nós zeramos ganhando um valor até interessante, né? Então compramos o 33,50, 34,45, quase R$ 1 para cima, fizemos a parcial, e no 35,78 ela chegou a bater, pessoal, praticamente R$ 36, tava voltando quando a gente zerou. Nós zeramos sexta-feira, dia 17. Uma que também deu um gain interessante, né? Não andou tanto, mas deu um gain interessante. Foi PET3, tá? Nós compramos dia 13, 37,52. No dia 14 ela deu uma parcial ali em torno de 3%. Então deu parcial. Deu parcial dia 14, né? Como eu havia comentado lá no grupo do Telegram, que essa semana, como o Ibovespa está nas máximas, eu não iria deixar para fazer parcial só com 5, 6%. Eu iria fazer parcial menor, próximo de 3%. E exatamente foi o que eu fiz. Porque o ativo pode oscilar um pouco, a gente pegaria parcial e tiraria o risco da operação, né? E se ele andasse mais, a gente fecharia na sexta-feira. Foi o que aconteceu com o Petro, deu parcial no 38,65 e na sexta-feira estava ali próximo dessas máximas que ele marcou por aqui, mas fechamos um pouco abaixo da parcial no 38,44. Mesmo assim, foi um gain interessante, tá? Um gain em torno de 3% no frigir dos ovos. Então, um que está recorrente aqui na carteira semanal, pessoal, é Iguatemi. Iguatemi, eu acho que desde a primeira semana ele está na carteira semanal. Também dá parcial, só vem dando alegrias Iguatemi, né? Diferente ali de Prio, que a primeira vez que entrou na carteira já foi Lois. Iguatemi, todas as 4 semanas, se eu não estiver enganado, entrou na carteira e todas as 4 semanas deu gain, tá? E o gain interessante. Então, como de praxe, nós compramos Iguatemi a 26 unidades, nesse caso agora a 20,82, tá? No dia 14 já deu parcial a 21,38, né? Tinha um rompimento ali nos 21,37, 21,35, se eu não estiver enganado. Eu coloquei ali naquele rompimento. Então, 21,38 a gente fez uma parcial em torno aí de 3%, tá? No dia 17, nós zeramos um pouquinho mais acima, né? Ele andou bem, andou mais aí 32 centavos para cima, chegou até a dar mais, chegou acho no 21,80, tá? Mas aí estava voltando, nós fechamos a carteira, fechamos Iguatemi, a operação de Iguatemi no 21,70 na sexta-feira, tá bom? Então deu um retorno aí de quase 18,70, 18,70 aproximadamente, né? 18,72. Então foi interessante. Não foi um retorno tão ruim, não. Foi aí mais de 3%, tá?
E por último, pessoal, a Agro 3 entrou na carteira, eu estava com um pouco de desconfiança, né? Uma empresa que é pouco negociada, foi até ruim de montar a posição nela, porque a gente quase não conseguiu comprar. As parciais não, porque a gente pega a oscilação de mercado, já deixa no book, então consegue pegar a parcial. Mas na hora de sair no dia 17, estava praticamente sem liquidez. Foi uma empresa que eu tive bastante dificuldade de fechar a posição, por mais que uma posição pequena, né? Eu tive que sair a mercado, não consegui sair colocando, deixando no book ali para pegar a oscilaçãozinha, porque o Agro 3F, que é onde a gente comprou fracionado, ela tem uma liquidez muito baixa, então foi ruim para sair, não achei tão interessante colocar uma empresa tão pequena assim, pequena que eu digo de movimentação financeira, ainda mais sexta-feira que geralmente é mais parado o mercado. Foi ruim para desfazer a posição, confesso para vocês, tá? Um detalhe aí que é interessante, quem está operando consegue observar essas nuances. Tem empresa que às vezes a liquidez é baixa, sexta-feira é pior ainda e fica ruim para sair. Então nós entramos no dia 13 a 24,07 com 24 ações. No dia 16, quinta-feira, deu parcial no 24,75, a parcial pequena, próxima ali de 3%, aqui eu acho que deu 2,8%. Tá? E no dia 17 nós saímos a 24,43, ela chegou até, acho, 24,80 e estava voltando, tá? Então no dia 17 saímos a 24,43, fechando aí por 10 ativos da carteira semanal, certo? Então, qual foi o resultado? Então, vamos aqui para a aba de venda dos ativos, vamos ver a quarta semana aqui. Então, quarta semana, nós tivemos aqui, a única empresa que deu prejuízo foi Prio, tá? Voltar aqui, Prio. A única empresa que deu prejuízo foi Prio. Deu um prejuízo aí de 6,36, percentualmente falando, foi 1,14, tá? Então, as que deram os maiores retornos, como eu falei para vocês, Trisul deu retorno de 8,22, depois Trisul SLCE3 deu um retorno aqui de 6,81, depois Mídias Branco deu retorno de 6,81, e aí nós tivemos os maiores retornos da carteira. Esses menorzinhos aqui, pessoal, foram as parciais, tá? Quem acompanha lá no grupo do Telegram, quando dá parcial, eu já informo lá quais foram os ativos que deram parciais e qual foi o preço da parcial. Porque se a pessoa te acompanha na carteira, dá tempo fazer, como é swing, dá tempo fazer a parcial. Às vezes até num preço melhor, faça a parcial, o mercado ainda anda mais um pouquinho, dá tempo a pessoa fazer melhor, tá? Então essa semana rendeu aí, pessoal, 165,19, que corresponde a um percentual de 3,03 em cima do patrimônio acumulado, tá? E no momento nós estamos aí com 5.606,95. Lembrar que há 4 semanas atrás iniciamos nosso projeto carteira semanal com R$ 5.000 e já estamos com 5.606,95, tá? E isso totaliza o quê? Né? Então vamos lá, um ganho de 606,95, que percentualmente nos dá, no primeiro mês do nosso projeto Carteira Semanal, 12,14%. Pessoal, é um percentual gigantesco, tá? Gigantesco, gigantesco. Então, assim, estou muito feliz com o rendimento da minha carteira. A estratégia é uma estratégia objetiva, uma estratégia muito simples, baseada no que eu sempre estudei e vi que funciona no mercado. E agora eu estou pondo em prática numa carteira e estou mostrando para todo mundo que funciona. Tá? O filtro onde eu escolho as ações, eu disponibilizei gratuito lá no Profit. Você pode procurar na mira do trade, tudo junto, que você vai ver o filtro screen lá, gratuito. O indicador é pago, aí caso você queira adquirir o indicador, você vai ter que assinar um dos planos lá, no próprio Profit, tá? Mas o filtro é gratuito e está disponível para todo mundo, que é a ferramenta que eu uso para montar a carteira semanal. E caso você queira acompanhar a carteira, entre no Telegram, tire suas dúvidas e por lá você vai ficar informado em tempo real da nossa montagem e fechamento de carteira. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Estou muito feliz com o rendimento da minha carteira. Sei que provavelmente não vai se sustentar muito esse percentual gigante de rendimento. A gente tem que ter consciência disso. Porém, é um percentual bonito e enquanto o mercado estiver dando oportunidade para a gente vai estar tirando o máximo que a gente puder tirar.
Então, valeu, pessoal. Até a próxima semana, até amanhã, segunda-feira, nossa montagem da nossa carteira. Acompanhe o quadro. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva no canal, ative as notificações e entre no grupo do Telegram para tirar suas dúvidas ali comigo de forma gratuita, tá bom? Então valeu e até o próximo vídeo.